Vou falar também de um tema que de forma recorrente vocês me perguntam sobre o calendário. Como é o calendário da faculdade? Vamos lá. A faculdade normalmente no período de dezembro aprova um calendário que vai de fevereiro de 2019 a março de 2020, tá bom? Esse calendário ainda, logicamente não foi aprovado, mas existe uma estrutura que é mais ou menos a mesma que se repete ao longo dos anos. Qual é essa estrutura? O MIL, ele começa no primeiro dia útil de fevereiro e vai até a segunda quinzena de março. O curso de medicina propriamente dito, de crescimento e desarrollo, de crescimento e desenvolvimento, que é a primeira matéria, ele começa a ir paralelo a essa primeira semana. Então, normalmente, a primeira semana de aula coincide com os últimos dias do MIL e vai até julho. Normalmente, entre a primeira e a segunda semana de julho. Aí, em julho, tem as chamadas férias de inverno, que são durante 15 dias, são 2 semanas. E logo após, em agosto, quando retorna às aulas, começa as provas finais orais da primeira matéria do primeiro semestre. Aí temos mais ou menos umas 2 semanas sem aula, que é exatamente para tomar essas provas orais. E lá pela segunda semana de agosto começa a segunda matéria do segundo ano, que se chama nutrição, e vai mais ou menos até a quinzena, primeira quinzena, segunda, dia 20, dia 15 de novembro. Aí termina as aulas, tá bom? Logo em seguida, no final de novembro, tem as provas finais de nutrição. Se o aluno aprovou em crescimento e nutrição, ele sai de férias e volta só em março do ano que vem, quando começa o ano letivo de 2020, tá bom? César, se não aprovei, o que é que acontece? E existem provas, essas provas finais, você tem 6 possibilidades de fazer a prova final e aprovar. Então você tem provas em agosto, da primeira matéria, você tem dessa mesma matéria em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Nutrição, que é a segunda matéria, a primeira prova ocorre normalmente em novembro, aí você tem dezembro, janeiro, fevereiro e março, também 6 possibilidades, tá bom? Então, aquele aluno que aprovou, logo de imediato, ele vai ter férias em novembro e vai voltar em março. Aquele aluno que não aprovou, ele vai ter que ficar estudando ou aqui no Brasil e rendendo essas provas em dezembro, fevereiro ou até primeira semana de março, tá ok? Sendo que as férias invernais de verão, que já normalmente na segunda quinzena de julho, ela ocorre, são 2 semanas, tá bom? Nós não recomendamos ir nessas férias para o Brasil, até porque logo quando volta às aulas, 2 semanas depois, são as provas finais. Então a gente recomenda que o aluno fique no Brasil, fique na Argentina, desculpe, fique estudando, se preparando para fazer a prova, tá bom? E aí, no final do ano, aí a depender de como seja o seu desempenho, ele pode retornar para o Brasil desde novembro ou no final de dezembro, quando termina as últimas provas de dezembro, lá para o dia 20, 22 de dezembro, retornando na primeira semana de fevereiro, caso não aprovou e queira fazer novamente as provas em fevereiro, tá bom? Esse é mais ou menos um calendário básico. O que vai aprovar em dezembro são as datas. Um dia para lá, um dia para cá, mas repetindo, começa o MIL no dia 5 de fevereiro, vai até o dia 15 de março, e aí nessa semana do dia 15 de março já começa as aulas de crescimento, vão até o final de julho, a primeira quinzena de julho, tem o recesso de inverno, retornando em agosto e finalizando em novembro as aulas. Se vai ou não viajar em novembro, depende dos resultados das provas. Novamente, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, escreve no grupo que a gente responde.